Você sabe que a temporada da Fórmula 1 tá começando de verdade quando as primeiras equipes começam a fazer os seus eventos para divulgar as pinturas do carro para a temporada que tá vindo, e a primeira a fazer isso esse ano foi a Red Bull, que na madrugada dessa sexta-feira apresentou a pintura dos seus 2 carros, mas um evento que normalmente é para mostrar apenas a pintura, talvez tenha mostrado um pouquinho mais. E a gente vai falar de tudo isso nesse vídeo aqui. Do you want to do a spin too and show us the new You want to see kit? my ass? You can just, you know. I don't know. Mas antes eu preciso te lembrar que esse vídeo é um oferecimento da GoCase, uma das nossas parceiras aqui do canal que tá de volta. Você já conhece eles pelas capinhas maravilhosas que eles fazem, mas eles têm muitos outros produtos no site também. Garrafa térmica de tudo quanto é tipo e tamanho, mala, mochila, e nessa volta às aulas você pode aproveitar a promoção de desconto em dobro. O meu cupom LUGERO lá no carrinho, nas compras a partir de R$100, vai estar dando desconto dobrado. Então você pode aproveitar, se você tiver um filho ou uma filha, nessa volta às aulas já comprar bolsa térmica deles para eles levarem o lanche para a escola, ou para você comprar sua bolsa térmica também para poder levar a marmita pro trabalho. Tem vários outros produtos lá também que você pode aproveitar. Mas essa promoção do desconto em dobro tá acabando, então não deixe de aproveitar agora, beleza? LUGERO lá no carrinho nas compras acima de R$100. Esses eventos que costumam acontecer na sede da própria equipe, no caso da Red Bull, aconteceu lá em Detroit, nos Estados Unidos. E o motivo para isso é muito simples. Esse ano de 2026 começa oficialmente a parceria da Red Bull com a Ford no trabalho dos motores. Então, para celebrar também o início dessa parceria, o evento aconteceu na sede da Ford, lá em Detroit. Bom, falando da pintura dos 2 carros, né, começando pelo carro da Racing Bulls, ele vem aí majoritariamente branco, assim como foi no ano passado, só que com um pouco mais de azul, e com esse azul num tom diferente, né, obviamente para se aproximar um pouco mais da identidade da Ford. E falando, obviamente, do carro da Red Bull, esse sim foi o que mais impactou a galera na noite, na madrugada dessa sexta-feira, né? Não é uma revolução em relação ao design padrão que a Red Bull costuma usar, mas foram mudanças pontuais que eu particularmente achei bacana. A principal delas é obviamente o fato de que o carro não tem mais uma pintura fosca. Isso era uma decisão não só criativa, mas também estratégica pelo fato da pintura fosca ser uma pintura mais leve em relação às outras, mas o carro volta a ter uma pintura brilhante e com um tom de azul diferente, né? Ao invés de ser aquele azul mais escuro, até pelo fato do fosco também puxar um pouco mais disso, o brilhante também teve um tom um pouco mais claro, ressaltando mais o azul e fazendo a gente lembrar até um pouco mais o carro da década passada, na década de 2010, né? Naquele período em que a Red Bull venceu bastante com o Sebastian Vettel. Principalmente se a gente perceber também que a logo da Red Bull, que nos últimos anos vinha sendo só com a parte vermelha, agora ela volta a ter o contorno em branco na logo, né? Então realmente o carro ficou muito com cara de 2010, assim, né? Então é uma pintura nova, porém antiga ao mesmo tempo, né? A tipografia um pouco diferente, e um detalhe também que eu particularmente acho bacana, que pouca gente vai perceber, é que até então no aro ali da roda ele tinha uma linha vermelha, agora essa linha é azul, para reforçar ainda mais o azul da Ford nessa parceria junto com a Red Bull aí, né? A Ford, inclusive, que tá com as suas estampas ali da Ford Racing na tampa do motor e também no bico do carro. E eu vou além aqui, eu vou dar uma viajada para dizer que essa mudança na pintura da Red Bull, essa mudança pouca, mas ao mesmo tempo significativa, ela vem até para refletir um pouco sobre a imagem da equipe. É como se fosse uma nova era para a Red Bull, né? Porque ao longo desses últimos anos a gente teve a saída de várias figuras importantes para a equipe, que elevaram a equipe de patamar e que colocaram a equipe como uma equipe de ponta e que brigou por títulos e que venceu títulos, né? Então a gente teve a saída do Adrian Newey para Aston Martin, a saída do Jonathan Whitley para Sauber, que virou Audi, a gente teve a saída do Christian Horner, agora no final do ano passado a saída do Helmut Marko, sem falar de outras pessoas dos bastidores, né, da engenharia, da estratégia, que também saíram para outras equipes. Então é um novo começo para a Red Bull, e aí eu acho que isso se refletiu um pouco também nessa pintura, que ao mesmo tempo que remete a um carro antigo, também muda em relação aos carros dos últimos anos. É como se fosse uma mudança geral mesmo, é uma nova Red Bull, digamos assim, né? Agora, esses eventos, eles costumam ser eventos para mostrar só a pintura do carro. O desenho do carro em si
as estratégias que as equipes vão tomar em relação à interpretação do regulamento, aonde as equipes vão tentar fazer o seu pulo do gato para conseguir mais performance, a gente normalmente só vê isso quando os carros vão para a pista mesmo, para os testes pré-temporada. E aí você começa a comparar uma com as outras e você começa a ver aonde cada uma decidiu fazer algo diferente ou não, né? Só que no caso desse evento da Red Bull, a gente vê diferenças do carro da Red Bull em relação ao carro padrão que a Fórmula 1 costuma desenhar, só pra gente ter uma noção de como o carro vai ser, e até entre os dois carros em si, da própria Red Bull e da Racing Bulls. Então assim, sem tentar deixar o assunto muito técnico, eu vou apontar algumas coisas aqui só pra vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, o desenho da end plate ali, o finalzinho da asa dianteira, nas fotos da Red Bull, mostra que é um pouco diferente em relação às fotos do carro que a Fórmula 1 fez, o duto de freio, até a geometria da suspensão, né? O desenho da suspensão é um pouco diferente também. Os sidepods também tem um desenho um pouco diferente, o da Red Bull até um pouco mais parecido com o design que eles já usavam nos carros nos anos anteriores, né? O assoalho também, que no desenho da Fórmula 1 ele é mais liso, mais plano. No da Red Bull ele já tem alguns detalhes ali diferentes, aerodinâmicos, até com a parte da entrada ali no início, lembrando um pouco aquelas parafernálias que os caras faziam no regulamento antes do efeito solo, né? Só que aí, como eu falei, até entre as próprias duas equipes da Red Bull, tanto a Racing Bulls quanto a Red Bull em si, você tem diferenças também nesse quesito, como a própria endplate que eu comentei das duas equipes são diferentes. A própria Racing Bulls, inclusive, já acabou mostrando um pouco pra gente como que vai ser o dispositivo que vai atuar na movimentação da asa dianteira. Se você não viu o nosso vídeo explicando o regulamento desse ano, a asa dianteira ela também vai se mover assim como a asa traseira sempre fez com o DRS. Então no carro da Racing Bulls já deu pra ver ali uma ideia de desenho para esse mecanismo que vai mexer na movimentação da asa dianteira, né? Então assim, realmente dois carros diferentes entre si e que também já são diferentes do carro padrão da Fórmula 1, que, como eu falei, costuma ser o modelo de base que as equipes usam para já não entregar o jogo e nos seus eventos mostrar só a pintura em si, né? Na segunda-feira a gente vai ter o evento da Haas, só que na terça já tem o evento da Audi. Então depois dessas duas equipes aí se apresentarem, eu volto aqui pra gente poder falar delas duas um pouquinho também. Beleza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre tudo isso que a gente falou. Deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Um abraço. Tchau.